Bem-vindos ao The Debate. Hoje vamos colocar frente a frente dois medicamentos que estão, assim, revolucionando o tratamento da obesidade. A tirzepatida, que a gente conhece como Mounjaro ou Zepbound, e a semaglutida, famosa como Ozempic ou Wegovy. A obesidade é, uma condição super complexa e entender as ferramentas que temos é fundamental. Exatamente. E a nossa análise aqui vai ser baseada no que a ciência mostra mesmo, sabe? Olhando estudos-chave, como os programas Surmount para tirzepatida e STEP para semaglutida, e outras comparações que saíram. A questão central que a gente quer discutir é qual desses dois hoje oferece o perfil mais interessante para o tratamento da obesidade, considerando, claro, a perda de peso, mas também como eles agem no corpo. E a tolerabilidade, o que os dados mais recentes dizem. Essa é a questão, né? E a minha posição é que a tirzepatida representa, sim, um avanço significativo. Ela parece demonstrar uma potência maior na perda de peso, muito por conta do seu mecanismo de ação duplo, e eu vejo como uma evolução importante. E do meu lado, eu vou defender que a semaglutida continua sendo, essencial. O histórico que ela já tem, a segurança que a gente já conhece melhor e a eficácia que é super comprovada. Isso pesa demais. Para mim, a escolha ideal vai muito além só daquele número máximo de quilos perdidos, sabe? É uma coisa que precisa ser super individualizada. Concordo que a individualização é chave, mas vamos olhar os fatos que me fazem pender para a tirzepatida. Veja bem, ela não é só mais um medicamento da classe. Ela é um agonista duplo. Atua nos receptores GLP-1 e GIP. Quer dizer, são duas vias importantes aí na regulação do apetite e do metabolismo. E os resultados, eles falam por si. Os estudos Surmount são muito claros. No Surmount 1, por exemplo, a gente viu perdas médias de peso que chegaram a quase 21% em 72 semanas com as doses mais altas. Mas o que pega mesmo é o confronto direto, O estudo Surmount 5, aquele publicado no New England Journal of Medicine. Ele comparou tirzepatida 15 mg com semaglutida 2,4 mg em pessoas com obesidade sem diabetes. O resultado foi uma perda média de 20,2% do peso com a tirzepatida contra 13,7% com a semaglutida. A gente está falando de quase 7 pontos percentuais a mais na média. Isso é bastante significativo. E não é só o peso na balança. A circunferência abdominal, que é um marcador de risco cardiovascular importante, reduziu 18,4 centímetros com tirzepatida contra 13 centímetros com semaglutida. Para mim, essa superioridade vem, muito provavelmente, dessa ação dupla, GLP-1 e GIP. Olha, eu vejo esses números e, sim, são impressionantes, não dá para negar. A tirzepatida chegou forte. Mas vamos com calma, antes de coroar um campeão absoluto. A semaglutida, especialmente o Wegovy na dose de 2,4 mg, também entrega resultados, excelentes. Os estudos STEP mostraram isso claramente, com perdas médias ali na faixa de 15% a 17% em 68 semanas. Para muita gente, perder 15% do peso já é transformador, muda completamente o cenário de saúde. E aí entra o meu ponto principal. A semaglutida, seja como Ozempic ou Wegovy, ela está no mercado há mais tempo. A gente tem uma experiência clínica muito mais vasta, são milhões de pacientes usando. Isso nos dá um conhecimento mais consolidado sobre o comportamento dela a longo prazo, como manejar os efeitos colaterais no dia a dia. E tem a questão prática também, Custo, acesso. A gente até viu a Novo Nordisk reduzir preços aqui no Brasil depois que o Mounjaro chegou. Embora eles neguem a causalidade direta, mas enfim, a familiaridade que os médicos já têm com a semaglutida, a disponibilidade, tudo isso conta na hora de escolher. Será que vale sempre a pena buscar esses 5, 6 pontos percentuais a mais de perda média se a semaglutida já oferece um resultado excelente e talvez mais previsível ou mais acessível para aquele paciente específico? Mas aí é que está o ponto crucial. Não é só a média que impressiona no Surmount 5. A tirzepatida não só teve uma média maior, mas ela conseguiu que muito mais gente atingisse níveis de perda de peso realmente expressivos. Pensa bem,
82% das pessoas com tirzepatida perderam pelo menos 10% do peso. Com a semaglutida, foram 61%. Isso já é uma diferença considerável, né? Mas o que realmente salta aos olhos é que quase 1/3 dos pacientes com tirzepatida, 32%, perdeu mais de 25% do peso corporal. No grupo da semaglutida, foram 16%. É o dobro de pessoas atingindo um nível de perda de peso que a gente quase não via com tratamento farmacológico antes. Não dá para minimizar o impacto clínico disso. Para muitos pacientes, essa diferença pode significar sair de uma faixa de risco cardiovascular alta para uma moderada, ou ter um controle muito mais eficaz do diabetes tipo 2, por exemplo. Eu reconheço a força desses números, sim, especialmente de quem atinge os marcos mais altos. É um dado relevante. Mas volto a insistir, a vida real não é um ensaio clínico bonitinho e controlado, né? A resposta varia demais. A gente vê isso o tempo todo em relatos de pacientes, até nesses fóruns online como o Reddit que você mencionou nos materiais. Tem gente com diabetes tipo 2 usando o Mounjaro, que é tirzepatida, que relata uma perda de peso mais devagar do que pessoas sem diabetes usando o Zepbound, que é a mesma droga, mesmo que o controle da glicose melhore absurdamente, sabe? Outros diabéticos respondem super bem ao peso também. Então essa média do estudo, por mais alta que seja, ela esconde uma variabilidade gigante. Minha preocupação é essa. Focar só na potência máxima pode fazer a gente esquecer outros fatores que são cruciais. Talvez para um determinado paciente tolerar bem a semaglutida, perder ali seus 14% de peso e conseguir manter o tratamento a longo prazo, seja muito melhor do que tentar ir atrás dos 20% com a tirzepatida e não conseguir continuar por causa de efeito colateral ou custo, ou simplesmente porque a biologia dele responde diferente. O melhor remédio no papel nem sempre é o melhor remédio para a pessoa real que está ali na sua frente, né? Falando em biologia e como eles funcionam, a diferença no mecanismo de ação é, para mim, a chave para entender essa potência maior da tirzepatida. A semaglutida é um excelente agonista do receptor GLP-1. O GLP-1 é aquele hormônio que nosso intestino libera depois que a gente come, sabe? Ele sinaliza para o cérebro, opa, tô satisfeito. Ajuda o pâncreas a liberar insulina na hora certa e até diminui a velocidade com que o estômago esvazia. A tirzepatida faz tudo isso também, só que ela ativa outro receptor importante junto, o GIP. O GIP é outra incretina, outro hormônio intestinal, que também participa da liberação de insulina e parece ter um papel extra na redução da fome e talvez até em aumentar o gasto de energia, a queima de gordura. A teoria mais aceita hoje é que essa combinação, essa sinergia entre ativar GLP-1 e GIP é que dá esse plus na eficácia, tanto para a perda de peso quanto para o controle glicêmico, inclusive. É como ter duas ferramentas trabalhando juntas em vez de uma só. É uma otimização farmacológica, né? Sim, o mecanismo duplo é a grande novidade. E é a explicação mais provável mesmo para a diferença nos resultados médios, concordo. Mas como cientista eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Será que essa complexidade adicional traz algum risco escondido, algum efeito a longo prazo dessa ação no GIP que a gente ainda não entende completamente? Ou será que a ação mais focada da semaglutida no GLP-1, que a gente já conhece há bem mais tempo e compreende bastante, é suficiente e talvez até mais segura para a maioria dos casos? No final das contas, os dois caminhos levam a um controle do apetite e do metabolismo. A questão é se o benefício extra da tirzepatida sempre compensa essa complexidade e o menor tempo de estrada, digamos assim, em termos de conhecimento acumulado. Será que essa ação dupla não pode ter alguma interação inesperada em certos perfis de pacientes? A gente ainda está aprendendo sobre isso, né? É uma pergunta válida sobre o longo prazo, claro, como para qualquer medicamento mais novo. Mas se a gente olhar o que temos hoje, especialmente em termos de segurança comparativa, os dados são animadores, eu diria. O próprio Surmont 5 mostrou que o perfil de efeitos colaterais é muito parecido. Aquele combo gastrointestinal clássico, náusea, diarreia, constipação, vômito, aparece nos dois, geralmente mais no início e quando aumenta a dose, e costuma ser de leve a moderado.
E o interessante é que, nesse estudo específico, a taxa de pessoas que desistiram do tratamento por causa de efeitos colaterais foi até um pouquinho menor com a tirzepatida, ficou em 6% contra 8% com a semaglutida. Isso sugere que, apesar de ser mais potente, ela não parece ser necessariamente mais difícil de tolerar, pelo menos nesse cenário de comparação direta. Claro, ambos têm aquelas contraindicações sérias que a gente sempre tem que lembrar. Histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2 e ter muita cautela em quem já teve pancreatite. Concordo, os efeitos gastrointestinais são o feijão com arroz desses medicamentos, né? E saber titular a dose e ir devagar é crucial para manejar isso. Mas eu preciso trazer um ponto de atenção que surgiu mais recentemente, especificamente sobre a semaglutida e que ilustra bem essa questão do tempo de uso. A Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, revisou uns dados e identificou um risco muito raro, coisa de 1 caso em 10 mil pessoas, de uma condição chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, ou NOENA. É um problema sério, causa perda súbita de visão. A EMA notou que isso parece ser mais relevante em quem tem diabetes tipo 2 e usa a semaglutida por mais de 3 anos. Nesses casos, o risco poderia até dobrar. É fundamental dizer, não provaram uma relação causal direta, tá? Tem um estudo grande, o Focus, investigando isso, mas os resultados só vêm lá para 2027. Não é para gerar pânico nem para sair parando o remédio, mas é um sinal amarelo, sabe? Médicos e pacientes precisam ficar atentos a sintomas visuais, talvez pensar em acompanhamento com o oftalmologista, principalmente nesses diabéticos de longa data. Isso mostra como o tempo de uso mais longo da semaglutida, embora traga mais conhecimento, também pode começar a revelar esses sinais mais raros. A tirzepatida, por ser mais nova, ainda não passou por esse mesmo nível de escrutínio populacional prolongado. E sim, a pancreatite é um alerta importante para os dois, sem dúvida. Esse ponto sobre a farmacovigilância é importantíssimo, não há dúvida. E só reforça a necessidade de acompanhamento médico constante. Mas voltando à questão da variabilidade que você trouxe, e que eu concordo que existe, sim, os relatos que você mencionou do Reddit são um bom exemplo disso. Tem gente sem diabetes usando o Zepbound, o tirzepatida, e perdendo peso super rápido. E tem gente com diabetes tipo 2 usando o Mounjaro, a mesma tirzepatida, que embora veja uma melhora fantástica no controle da glicose e hemoglobina glicada, a A1C, despenca às vezes, a perda de peso na balança é mais lenta, sabe? Demora mais para engrenar ou precisa de doses mais altas para ver um resultado expressivo no peso. Isso talvez aconteça porque o próprio diabetes já altera o metabolismo ou porque o controle da glicose acaba sendo o primeiro grande benefício que aparece nesses pacientes. Isso só mostra que o sucesso do tratamento não se mede só em quilos perdidos, né? Especialmente para quem tem diabetes, a melhora metabólica como um todo é fundamental. Exatamente. E essa variabilidade é o coração do meu argumento. É por isso que eu vejo a coisa de um jeito um pouco diferente. A escolha tem que ser personalizada ao extremo. A gente vê de todo na prática clínica. Gente que perde meio quilo por semana certinho e gente que tem uma perda muito mais rápida no começo. Condições associadas como a síndrome dos ovários policísticos, a SOP, que é super comum em mulheres com obesidade, ou a própria menopausa, podem mudar completamente a resposta ao medicamento. E, não custa nada repetir, nada disso funciona direito sem a pessoa abraçar uma mudança no estilo de vida junto. Dieta, exercício são a base, né? Então, para mim, bater o martelo dizendo que um é universalmente superior só pela média do estudo é simplificar demais uma decisão clínica que é bem complexa. O médico tem que colocar tudo na balança. Qual é a meta principal do paciente? É perder peso a qualquer custo ou controlar o açúcar primeiro? Como ele está tolerando os efeitos? Qual o histórico dele, incluindo esse risco potencial de NOIANA, se for um diabético de longa data usando semaglutida? Quanto custa? Ele consegue acesso fácil? Qual a preferência dele no fim das contas? A semaglutida, com sua eficácia sólida e perfil que a gente já conhece bem, vai ser a escolha perfeita para muita gente. A tirzepatida talvez fique para aqueles que não responderam tão bem à semaglutida ou para quem realmente precisa e pode buscar aquela perda de peso máxima. O acompanhamento médico e nutricional constante é que vai fazer a diferença de verdade, independente do remédio escolhido. Entendo perfeitamente a necessidade dessa personalização. Acho que ninguém aqui discorda disso.
Mas, ao final da análise, a minha leitura das evidências que temos hoje, principalmente desses estudos comparativos diretos como o Surmont 5, me leva a concluir que a tirzepatida oferece sim uma potência maior na indução da perda de peso. Essa eficácia superior, que parece ser fruto do seu mecanismo duplo GLP-1/GIP, a coloca como uma ferramenta extremamente promissora e, objetivamente falando, a opção mais eficaz em termos de potencial de perda de peso para uma parcela considerável de pacientes. Não podemos ignorar essa inovação e o que ela representa, sabe? E a minha conclusão é que, apesar dessa média de perda de peso maior que os estudos mostram para a tirzepatida, a semaglutida se mantém como uma alternativa terapêutica de imenso valor. Sua eficácia robusta é indiscutível, seu perfil de segurança é mais amplamente conhecido pela experiência clínica acumulada e sua utilidade prática está mais do que comprovada no mundo real. A decisão não pode ser automática pelo mais novo ou pelo mais potente no gráfico. Tem que ser um processo cuidadoso, individualizado mesmo, que considere a pessoa como um todo, a resposta dela, a tolerância, o histórico médico, as metas de tratamento, o custo, o acesso e sempre com orientação médica qualificada. Nisso nós concordamos totalmente. Ambos os medicamentos são marcos importantes, são avanços incríveis no tratamento farmacológico da obesidade. Estamos falando de uma condição crônica, super complexa, que carrega uma carga enorme de outras doenças junto, né? Sem dúvida alguma. E é crucial que as pessoas entendam. Não existe pílula mágica. Nenhum desses remédios funciona sozinho a longo prazo. A mudança real, aquela que dura, vem da combinação com um estilo de vida mais saudável. Alimentação equilibrada, atividade física regular, isso é inegociável. E também precisamos tocar no ponto do uso responsável. Essas medicações são para tratar uma doença séria, a obesidade e suas complicações. Elas não devem ser banalizadas para um uso puramente estético porque não tem indicação médica. Isso não só traz riscos desnecessários, como pode acabar dificultando o acesso para quem realmente precisa delas por questões de saúde graves. Perfeito. E temos que pensar em como garantir que quem tem a indicação médica consiga de fato ter acesso a essas terapias, que ainda tem um custo elevado. A questão da equidade no acesso é um desafio gigantesco que a gente precisa enfrentar. Bom, esperamos que essa nossa troca de ideias aqui sobre tirzepatida e semaglutida tenha ajudado a iluminar os diferentes ângulos dessa comparação importante. Sim, e fica o nosso convite final. Busquem mais informações nas fontes originais, leiam os estudos se tiverem interesse, mas, acima de tudo, conversem com seus médicos. Só um profissional de saúde qualificado pode avaliar o seu caso específico e ajudar a decidir qual o melhor caminho terapêutico se houver indicação, claro. Obrigada por estarem conosco em mais um The Debate.